Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 8º ano de matemática, texto 12 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o instrucional, que tem como função instruir, orientar o leitor sobre como realizar uma ação, um procedimento, utilizando uma linguagem objetiva e clara. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemática e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são EF08MA24 e EF08MA25, e o descritor é o D36. As habilidades referem à classificação das frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resuma os dados de uma maneira adequada para a tomada de decisões, e a obtenção dos valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, média, moda e mediana, com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados indicada pela amplitude. O descritor se refere à resolução de problema envolvendo informações apresentadas em tabela ou gráficos. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Realize os questionamentos propostos nas questões de 1 a 3 e durante esse momento observe quais os alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as respostas. Em seguida, fazendo relação com o tema abordado, citem para os alunos que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades leitoras, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o gosto pela leitura e o aperfeiçoamento da fluência. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 4. Para a resolução da questão 5, sugiro aos alunos que formem duplas com colegas os quais ainda não tenham formado anteriormente. Observe como eles lidam com essas questões. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliar as compreensões e pontos de vista. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático. O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Explorar Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico
incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a sua leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicar o conteúdo abordado. Ao final, incentive os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é coletiva. Observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 3 e 4. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicar o conteúdo abordado. Ao final, incentivem os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é coletiva. Observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Para a resolução das questões 3, 4 e 5, orientem os alunos a retomarem as mesmas duplas que formaram na atividade 1. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Durante o momento das duplas compartilharem as respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais. Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é coletiva. Observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias. Após os alunos apresentarem as suas hipóteses de resposta do item A, demonstrem o passo a passo da resolução no quadro. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução do item B. Para a resolução das questões 2 e 3, orientem os alunos a formarem as mesmas duplas que haviam formado anteriormente na atividade 3. Destaquem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliar as compreensões e pontos de vista. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Como a resolução da questão 4 é individual, aproveitem para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Professoras e professores, as hipóteses de resposta citadas pelos alunos durante as correções possibilitará que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 5.
Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a sua leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicar o conteúdo abordado e utilizem um quadro. Incentive os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A proposta para a revisão dos conteúdos escritos é importante para que os alunos possam relembrar as principais informações, os conhecimentos que foram consolidados e esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo que foi estudado. Professoras e professores, fiquem atentos à observação que traz a sugestão de links para consulta. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos durante a resolução coletiva da questão 1 possibilitará que vocês observem qual nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Destaque que compartilhar as estratégias que utilizaram é tão importante quando encontrar a solução do problema. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses. Incentivem aqueles que não fizerem e demonstrem passo a passo as respostas dos itens no quadro. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Durante o momento da correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldade durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem atividades seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Orientem os alunos a retomarem as mesmas duplas que haviam formado anteriormente na atividade 3. Destaque que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliar as compreensões do ponto de vista. Durante o momento das duplas demonstrarem como chegaram às respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Nessa atividade foi proposta uma autocorreção. A autocorreção é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação também é importante na construção da autonomia, pois possibilita o exercício desse olhar crítico, favorecendo a evolução dos níveis de desenvolvimento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora forneceram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo.